Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam bem, desejo que vocês estejam em paz. E estamos aqui para gravar mais um vídeo no canal, mais um conteúdo. E hoje nós vamos falar, sabe o quê? Sobre o que Deus tem para nós, sobre o que Deus tem para mim, sobre o que Deus tem para você, sobre o que Deus tem para nossa vida. E daqui a pouco nós vamos aprofundar sobre isso. Mas antes da gente seguir, né? É muito importante, galera, falar sobre um ponto com vocês aqui. O primeiro é, muito obrigado pelo feedback de vocês. Cara, eu tenho recebido assim mensagens de pessoas dizendo o quanto isso tem sido importante, esse vídeo, e tem impactado, né? Às vezes num momento turbulento que ela tá passando. Então, muito obrigado, porque isso mostra que eu tô no caminho. E eu sempre falo, se uma pessoa for ajudada, for impactada através da palavra, através dessa ação, já tá valendo a pena isso aqui. Então eu tenho recebido um bom retorno, tá? E para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já peço para que você se inscreva no canal, para que você ative o sininho para receber a notificação quando chegarem outros vídeos. Que você curta, que você comente, que você compartilhe isso lá nos grupos com as pessoas ou mande essa palavra para alguém que você acredita que faça sentido. Pessoal, é muito importante vocês que consomem aqui esse conteúdo, que estão assistindo, estão me acompanhando, que vocês comecem a se inscrever na página. Porque quando você se inscreve, o algoritmo do YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele entrega isso para mais pessoas. Ou seja, uma simples ação sua, ela é capaz de levar essa palavra para mais pessoas. Então eu peço essa gentileza, essa colaboração, para que a gente possa fazer essa palavra chegar a mais pessoas e que isso possa crescer cada vez mais. Beleza? Então bora pro vídeo, bora pro conteúdo, bora pra mensagem, bora pra missão do que Deus tem para nós. Vamos lá? Pessoal, antes de eu explicar aqui e falar sobre a palavra, lembra que eu acabei de falar dos feedbacks e agradeci? Uma pessoa me mandou uma mensagem e ela falou o quão importante para ela foi receber a mensagem naquele momento. E aquela mensagem do final do vídeo anterior impactou ela de tal forma que ajudou ela. Mas ela me deu um complemento legal. Ela me mandou uma mensagem falando assim, cara, eu acho que se você pegasse a palavra e você falasse sobre a palavra, isso traria uma colaboração maior para a minha vida. E aí, por ele ter falado isso, eu falei, beleza, então no próximo nós vamos fazer assim e vocês depois vão me dizer, vocês mandem mensagem para mim, comentem aqui embaixo. Pô, Edu, fez todo sentido falar da palavra e depois contextualizar isso nas suas experiências, né? E aí, se vocês gostarem, a gente vai seguir dessa forma. Mas o importante, pessoal, é entender que o objetivo aqui é colaborar de alguma forma na sua vida. Então, eu não fico editando os vídeos, eu simplesmente sento, ligo a câmera, gravo e a gente segue. Então, não existe uma edição aqui, entendeu? Só que como hoje eu decidi contextualizar, trazer uma palavra, eu entendi que era importante eu estudar um pouco mais sobre isso para começar a aprofundar sobre esse assunto. Então, eu trouxe um conteúdo aqui que eu estudei, eu vou trocar aqui com vocês, falar sobre o que eu estudei, e com base nisso eu vou trazer as minhas experiências do dia a dia para poder contextualizar dentro dessa palavra do que Deus colocou aqui para nós, tá? Então eu orei, pedi para que Deus colocasse uma palavra que pudesse chegar aí na sua casa, no seu momento e poder colaborar de alguma forma com a sua vida, beleza? Então essa é a intenção e esse é o objetivo desse vídeo, beleza? Então bora para a palavra, vamos embora. Eu separei uma palavra aqui, orei antes e peguei uma palavra para poder falar com vocês que mexeu muito comigo, inclusive, não tem como não mexer, né? A palavra de Deus não tem como não mexer conosco, mas a palavra é: levantai os vossos olhos e veide as terras que já estão brancas para a ceifa, para a colheita. E é João 4,35. Essa palavra, ela tem um impacto muito grande na minha vida, porque eu sou um cara muito perfeccionista, então eu quero que as coisas estejam tudo, não pode ter erro, entendeu? E que a verdade, a perfeição não existe, então eu sofro muito com isso, entendeu? E aí eu tenho aprendido a me desenvolver e entender que eu não sou perfeito, que as coisas não vão ser sempre perfeitas, mas que apesar de eu preciso fazer os movimentos, eu preciso ter a atitude
eu preciso me movimentar. É isso que eu preciso fazer. Mesmo que não esteja pronto, mesmo que não esteja perfeito, mesmo que não esteja do jeito que eu quero. Na verdade, a construção vai acontecer a partir do momento que eu inicio, a partir do momento que eu ajo, a partir do momento que eu faço. E aí a gente segue e cresce, se desenvolve, aprende, e aí a gente consegue melhorar o que a gente está fazendo, né? Então muitas vezes a gente fica nisso. A gente fica esperando a hora certa, o dia que tudo vai estar perfeito. Ah, deixa eu faço mais pra frente, mas eu não estou estruturado. Ah, mas eu não sou confiante. Ah, mas mais. Dá um exemplo. Fui começar a gravar o vídeo no YouTube. Vontade de gravar eu tinha. E a coragem? Não, mas eu não tenho conteúdo suficiente para poder passar aqui. Não, mas eu não estou preparado. Não, mas o que as outras pessoas vão pensar de mim? Não, mas... Olha o tanto de não mais. Tudo desculpa. É tudo desculpa para não fazer. É tudo justificativa para não fazer. E aí sabe o que aconteceu? Aconteceu que um amigo do trabalho, Daniel... Ele do nada veio e me mostrou um perfil de uma pessoa aleatória. E essa pessoa colocou uma mensagem lá falando sobre vendas, que já impactou não sei quantas pessoas, não sei o que lá. E eu conheço essa pessoa. E aí eu olhei e julguei. Assim, impactou mais de... Ah, aí tem, né? Olha pra vocês verem como é, gente, como nós somos, né? E aí eu falei pro Daniel... Falei, caraca, né, meu? Fui criticar, julgar, né? Aí o Daniel me deu um soco no estômago. Ele falou assim, irmão, pode até não ser verdade, mas ele tá lá fazendo. E você? Você tá esperando o quê? Então, quando o Daniel falou isso pra mim, galera, foi um soco no estômago. E eu falei, cara, faz todo sentido. Porque eu tenho propriedade com base na vivência de tudo que eu construí até aqui, para poder ajudar outras pessoas que estão começando, que não trilharam o caminho que eu trilhei ainda. Só que na minha cabeça, eu tenho que ser perfeito para que eu possa impactar e ajudar uma outra pessoa, através das minhas experiências da minha vida. E aí, por eu achar que eu tenho que ser perfeito, existe essa perfeição? Não! Então, se não existe essa perfeição, quando é que eu vou fazer isso? Nunca! Eu não vou fazer. Por quê? Porque isso nunca vai acontecer, nunca vai chegar. E aí aquilo me trouxe uma virada de chave. Eu falei, cara, eu preciso romper, eu preciso enfrentar meu medo, eu preciso fazer. E foi o que eu fiz. Então o que eu fiz? Gravei o primeiro vídeo, que é aquele primeiro vídeo. Volta lá, assiste lá o primeiro vídeo. Eu tô quase chorando gravando o vídeo de medo de gravar o vídeo. É sério. Mas eu só fui lá gravar o vídeo porque aconteceu essa situação com o Daniel e isso virou minha chave. Então a gente quer que tudo esteja pronto, tudo esteja perfeito e não vai estar. Na verdade, você começa e você vai aprimorando, você vai preparando. Olha meu primeiro vídeo, olha o segundo vídeo, o terceiro, olha esse. Eu tô melhorando, eu tô evoluindo, tô me desenvolvendo. Já não tô mais com tanta vergonha igual eu tava de estar aqui. Já comecei a falar sobre Deus, me aprofundar, me posicionar sobre o que eu acredito. Lá no primeiro vídeo você não consegue enxergar isso. Então é importante, galera, a gente entender que a gente precisa levantar os nossos olhos e entender que as terras já estão brancas para a colheita. A gente precisa tomar posse. A gente precisa se empoderar. E a gente precisa acreditar. A gente precisa ter fé. Ter fé é acreditar no que você não vê. Porque fazer quando tudo tá andando bem, qualquer um faz. E quando tá tudo andando mal, você precisa ter fé, acreditar e continuar caminhando. Quando você está atravessando o seu deserto. Então eu dei um exemplo para vocês aqui do vídeo de que naquele momento as terras já estão brancas. Eu já poderia estar gravando um vídeo, gerando um conteúdo aqui há algum tempo. Só que o meu perfeccionismo me colocou um monte de trava, um monte de bloqueio para que eu não fizesse esse movimento, preocupado com o que o outro ia pensar de mim.
que eu não estou preparado, eu não sou capaz, não é o momento, mas para frente eu faço, tudo justificativa para não fazer. E aí quando aconteceu aquela situação e o Daniel falou, mas ele tá fazendo. E você, quantos vídeos você já gravou? Eu falei, cara, obrigado. Obrigado, Daniel, porque isso fez eu estar aqui hoje e podendo estar levando essa palavra até você, senão eu não estaria, tá? Então, dentro dessa palavra, eu quis trazer esse contexto para vocês entenderem que eu já estava, já dava para colher. Já dava para colher. Então eu tive que levantar, tomar um soco no estômago, levantar a cabeça para poder enxergar isso e poder começar a fazer o que precisa fazer. Não vai estar perfeito. Não vai estar. Então começa. Começa. Hoje eu já estou melhor do que há 5 vídeos atrás. Por quê? Porque eu comecei. Se eu não tivesse começado, eu ia estar lá ainda. Um dia eu vou fazer quando eu estiver pronto, quando tudo der certo, quando as coisas ajustarem. Então eu não sei que momento você está passando, eu não sei em que momento que essa mensagem está chegando, mas não vai estar perfeito, não vai estar tudo pronto. Você precisa caminhar, acreditar, ter fé, entender que Deus tem o melhor para você e que a parte de Deus já está feita. Nós precisamos fazer a nossa e fazer com alegria, fazer com felicidade. Por mais que esteja difícil você entender, cara, que tem muitas coisas boas acontecendo, por mais que você esteja passando por dificuldade. Então, esse é um primeiro entendimento, é um primeiro exemplo. Aí dentro desse contexto, que eu dei uma estudada para trazer, é interessante porque assim, Jesus tinha acabado de conversar com uma mulher samaritana e os discípulos estavam preocupados com comida, com o tempo, com o depois. Então, trazendo para o contexto, eu estava preocupado com o depois. Quando eu estiver pronto, quando tudo estiver certo. Então, beleza? E a gente já falou sobre isso, mas dentro desse contexto, né? Mas Jesus vira para eles e diz, não fiquem esperando o tempo ideal. A colheita já está pronta, que é o que diz a palavra. Em outras palavras, ele está dizendo, parem de adiar o propósito. O tempo é agora. Galera, o amanhã não existe. E o passado já foi. A única coisa que nós temos é o hoje, é o agora, é o presente. Tu despertou hoje, tu ganhou um presente da vida, para você fazer o melhor que você pode com o que você tem, enquanto você não tem condição para fazer melhor ainda. É um presente. Tu tá assistindo esse vídeo aqui, hoje tu recebeu um presente. Então a única coisa que nós temos é o presente. Então nós temos que fazer no agora. Então, achei muito legal isso, né? E quantas vezes a gente diz, cara, ainda não é o momento, deixa mais pra frente, quando eu estiver mais preparado, mais estruturado, mais confiante, que é o Eduardo ali que tava dando um monte de desculpa para ele mesmo. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, levanta os olhos, levanta a cabeça, levanta os olhos, enxerga o que eu já coloquei na sua frente. Já colocou na sua frente, já tá aí. Tem oportunidades, tem pessoas, chamados, projetos prontos para você poder colher. Mas nós precisamos o quê? Levantar a cabeça e parar de olhar para o chão da dúvida, do medo e da procrastinação. Então, quando a gente está nessa posição de baixar a cabeça, cara, tudo vai ficando pior. Você vai ficando triste, vai ficando desanimado, você vai deixando de acreditar em você, você acha que você não é capaz, você acha que não vai dar certo, e aí você começa a trazer um monte de pensamentos ruins para dentro da sua cabeça, e automaticamente o que você pensa é o que você sente. Então você começa a pensar coisas ruins e começa a sentir coisas ruins, e aí você começa a se afundar dentro de um poço de lamúria, e você vai se afundando, se afundando, se afundando, se afundando, se afundando. Então a palavra de Deus hoje está dizendo para que a gente não abaixe a cabeça e pelo contrário, que nós levantemos os vossos olhos. Levante os vossos olhos, levanta a cabeça. E vede as terras que já estão brancas para a ceifa. João 4:35. Então, a hora é agora, não é depois. Faça o que tem que fazer, lute o que tem que lutar, abraça o que tem que abraçar, resolva o que tem que resolver.
Por quê? Porque os projetos de Deus já estão na sua frente. Você precisa ter um cuidado, você precisa ter sensibilidade, você precisa acreditar, você precisa entender que Deus está aí, te mostrando o caminho. E muitas vezes a gente é resistente. A gente quer tomar outros caminhos. A gente quer buscar os caminhos mais fáceis. Só que não foram os caminhos mais fáceis que me fizeram chegar até aqui. Foram os mais difíceis. Porque são eles que me desafiaram. São eles que me tiraram do conforto. São eles que extraíram o meu melhor e o meu pior. Bom é que eu tenho pessoas que quando eu extraio o meu pior, essas pessoas me ajudam a interpretar esse pior para que eu consiga melhorar, ser um ser humano melhor, me ajustar. Isso é muito importante. E quando isso libera o meu melhor, que é a pressão, essas dificuldades, eu tenho pessoas que me potencializam, que me ajudam. Então, assim, Deus está conosco em todos os momentos. E Ele sempre vai entregar para nós de acordo com os nossos movimentos. E os nossos movimentos, eles precisam ser com um passo de fé. Porque o passo, quem dá somos nós. E o chão, quem dá é Ele. É Deus que vai dar o chão. Mas o passo tem que ser nosso. E o passo tem que ser de fé, de coragem. E acreditar no que a gente não vê, no que a gente não enxerga. Então, não sei qual é o momento que você está, mas talvez você precisa dar um passo de fé. Talvez você precisa dar um passo de coragem. Talvez você precisa parar de ficar dizendo para você que você não é capaz, que você não está perfeito, que quando você der vai fazer, quando as coisas se ajustarem, quando os planetas se alinharem. Para, cara. Pega o que você tem na mão e faz seu melhor. Faz seu melhor. Faz seu melhor. Então é isso que eu tenho feito ultimamente. Cara, pode ser que eu não tenha o resultado que eu quero, mas o que está na minha mão eu vou fazer com alegria. Eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou entregar. Eu vou fazer o movimento, eu vou fazer a minha parte. Por quê? Porque nesse movimento, o meu comportamento muda. Começa a crescer, se desenvolver, avançar, ter mais entendimento sobre as coisas, poder ter mais clareza, para poder estar aqui hoje falando, para poder estar contando uma experiência, para que isso possa colaborar na sua vida também. Tenha fé. Levanta a cabeça. As terras já estão brancas para a ceifa. Então, Deus já colocou os projetos no seu coração. E se Ele colocou no seu coração, Ele te fez enxergar, é porque você é capaz de realizar. Beleza? Então, comenta aqui embaixo se essa palavra chegou até você. Me diz aí. O que você tem procrastinado? Coloca aí, Edu, tô procrastinando. Edu, dê um passo de fé. Escreve aí pra mim. Dê esse passo de fé. E para poder finalizar o nosso vídeo aqui, galera, trazendo dentro dessa palavra, dentro desse contexto, desses exemplos que eu trouxe aqui, eu quero finalizar dizendo: pare de esperar pelo momento perfeito para ter uma iniciativa de fé. A hora é esta. Este é o tempo de presenciar milagres. Este é o tempo de presenciar milagres. Tenha fé. Vou ler de novo. Pare de esperar pelo momento perfeito para ter uma iniciativa de fé. A hora é esta. E este é o tempo de presenciar milagres. Beleza? Pessoal, essa é a palavra de hoje. Domingo que vem tem mais. 10 horas da manhã eu vou postar um novo vídeo aqui. E vamos ver o que Deus vai preparar para o domingo que vem. Eu desejo que essa palavra chegue num bom momento na sua vida e que você possa receber isso e possa ter a atitude de colocar em prática para poder realizar os seus sonhos e poder fazer o que você sente no coração. E nunca se esqueça, se Deus te fez enxergar, se Deus colocou isso no seu coração, é porque você tem capacidade de realizar. Senão Ele não colocaria aí. Deus só vai te dar uma cruz que tu é capaz de carregar. Fica tranquilo. Então pega a sua cruz e carrega com alegria. Desfruta o caminho, mesmo que esteja desafiante.
beleza? Essa é a mensagem de hoje. Ó, um beijo para você. Curte, comenta, se inscreve, não esquece disso para que o YouTube mande isso para mais pessoas. Isso é muito importante para que essa mensagem chegue às outras pessoas também. Compartilha lá no grupo da família, manda essa mensagem para algum amigo, posta lá no Stories, no Facebook, no Instagram. Vamos fazer essa mensagem poder chegar a mais pessoas e que Deus possa abençoar você, sua família, sua vida e que você tenha uma semana incrível de muito plantio, de muita fé. E bora viver uma semana extraordinária, beleza? Um beijo. Fiquem com Deus. Até semana que vem.